Preciso falar também sobre o Corinthians, que decidiu vender Félix Torres mesmo com prejuízo. Preciso falar ainda sobre quais os times que fizeram proposta a Dorival Júnior antes do acerto com o Corinthians. Preciso falar também sobre o balanço da vaquinha em relação ao financiamento da Neoquímica. Tudo sobre Carlo Ancelotti, que decidiu quebrar o silêncio. Tem ainda as últimas no mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Já o Corinthians tirou sarro do Internacional depois da vitória por 4-2 na Neoquímica Arena. Pelas redes sociais o Timão lembrou do DVD. Lembrando desse episódio, em 2009, quando Corinthians e Inter disputavam a final da Copa do Brasil, o Internacional levou um DVD para a CBF apontando uma série de erros a favor do Corinthians. O Timão se sagrou campeão e desde então provoca o rival citando o DVD. Já Vitão, o zagueiro do Internacional, saiu da Neoquímica Arena revoltado. Dá uma olhada no que disse o zagueiro, abre aspas, aqui na Neoquímica Arena é sempre assim, colocam uns árbitros cagados para virem apitar o jogo, e eles sempre jogam com 12, citando o Corinthians. Segundo o Vitão, o time do Corinthians tem 11, além do cara de amarelo. A reclamação do Internacional se dá pela não expulsão do Yuri Alberto num lance de pênalti não marcado pelo árbitro e pela expulsão do Bruno Henrique. É só importante a gente lembrar que o Corinthians teve 2 gols anulados, um de Yuri Alberto e outro de Memphis Depay. A goleada por 4-2 poderia ter sido ainda maior. Bora falar agora sobre o balanço da vaquinha da Neoquímica Arena, o estádio corintiano. Não sei se você sabe, mas a gente entrou no último mês da campanha, são 6 meses. Nos 5 primeiros meses, os membros, os corintianos que participaram, foram capazes de arrecadar 40 milhões e 100 mil reais. Bem abaixo dos 700 milhões de reais previstos, valor que equivale a mais ou menos 6%. Mas o pessoal da Gaviões da Fiel, responsável pela organização da vaquinha virtual, enaltece a maior arrecadação já feita por torcedores de um clube de futebol no Brasil em todos os tempos. Com esses 40 milhões e 100 mil reais que foram doados, o Corinthians já fez uma série de pagamentos em relação ao financiamento do estádio e calcula uma economia somente com juros de 7 milhões de reais por ano. A dívida atualizada do Corinthians para com a Caixa Econômica pelo financiamento do estádio é de 647 milhões de reais, eram 689 milhões antes do início da campanha. E você, o que pensa sobre os números? Você está com a galera que acha os 40 milhões de reais bastante legais ou entende esse número bastante baixo diante da expectativa de 700 milhões de reais? Use o espaço para comentário e registre a sua opinião. Quero falar agora sobre o balanço financeiro da CBF, que mostra que a entidade máxima do futebol brasileiro tem muito dinheiro. A entidade conta em caixa com 2 bilhões e 400 milhões de reais. De acordo com o balanço financeiro da CBF, essas aplicações rendem 12% ao ano, ou seja, a CBF ganha com juros da grana que tem aplicada, 292 milhões de reais por mês. E aqui que vem o questionamento, como uma entidade que fatura tanto não consegue, por exemplo, investir na profissionalização dos árbitros, na implantação do VAR semiautomático ou na criação da série Z, F, G, H e por aí vai no Campeonato Brasileiro. Só para completar, importante destacar que se arrecada bem, CBF também gasta horrores. Somente com administrativo e pessoal foram 208 milhões de reais de investimento no ano passado. Isso equivale a 17 milhões e 300 mil reais por mês. E olha que nessa conta não estão incluídos os quase 90 milhões de reais de mesadas a presidente de federação e também do repasse a cada uma das federações de futebol do país. Agora sobre Roberto Firmino, que brilhou nesse sábado. O atacante excluído do Al-Ahly da lista de inscritos no Campeonato Saudita deu resposta em campo, arrebentando na partida mais importante da história do Al-Ahly, a final da Champions Asiática, a vitória por 2-0 contra o Kawasaki Frontale do Japão. E o Firmino marcou, ou melhor, deu 2 assistências para os gols do brasileiro Galeno e Kessie, perdão. Com a vitória por 2-0, o Al-Ahly se sagrou campeão da Champions Asiática. Ele nunca havia conquistado esse título. Também assegurou vaga no Super Mundial de Clubes de 2029. É o primeiro garantido no torneio.
Importante lembrar também que o Firmino tem mais um ano de contrato, mas já há um acordo de cavalheiros entre as partes para que o Firmino seja negociado nas próximas semanas. Como ele não tem autorização para jogar o Campeonato Saudita, é provável que nem atue mais defendendo as cores do clube verde e branco. Há uma série de brasileiros interessados na volta de Roberto Firmino, mas o próprio atacante e sua esposa já deixaram clara a intenção de jogar na Inglaterra, onde o Firmino brilhou com a camisa do Liverpool. Para te falar sobre Dorival Júnior, descobri quais os times que tentaram contratá-lo assim que ele foi demitido da CBF e antes de se acertar com o Corinthians. Demissão na CBF se deu em 17 de março e logo depois apareceram Santos, Fluminense e Grêmio, apenas do Brasil, tentando convencê-lo a fechar. Também existiram contatos dos Emirados e do Japão, de times locais. Em nenhum dos casos o Edson Codor, que é empresário do técnico, foi autorizado a abrir negociação, ou seja, não existiu nem discussão de valores, nem nada nesse sentido. Dorival afirmou que precisava de alguns dias para descansar. A ideia dele era voltar a trabalhar apenas no final do mês de maio, início do mês de junho, mas foi aí que apareceu o Corinthians, que já havia tentado a contratação do Dorival em outras 4 oportunidades, a primeira delas em 2016, quando ele ainda era técnico do Santos. Fabinho Soldado, se aproveitando da boa relação que tinha com o Dorival dos tempos de Flamengo, pediu para que fosse até Florianópolis para conversar pessoalmente com o treinador. E essa primeira rodada de conversas, que não contou com o aspecto financeiro, serviu para mostrar ao Dorival que o projeto esportivo do Corinthians era legal. Somente aí que o Edson Codor foi autorizado a iniciar tratativas. Ele chega na quarta-feira a Florianópolis, tem uma primeira rodada de conversas com o Fabinho e depois de mais ou menos 2 dias de tratativas, o acordo foi fechado. Ninguém fala abertamente a respeito das cifras, mas o que se especula é que o Dorival terá, ao lado da sua comissão técnica no Corinthians, o maior salário de sua carreira, algo até natural, levando em consideração que o cara acaba de ser técnico da seleção brasileira. Só para completar contrato do Dorival com o Corinthians até dezembro de 2026. A estreia do Dorival com o Corinthians se deu contra o Novo Horizontino, vitória fora de casa pela Copa do Brasil. Bora fechar o vídeo para falar sobre o Corinthians, que decidiu estar colocando Félix Torres à venda. Zagueiro equatoriano de 28 anos de idade deve ser negociado na metade do ano. Já existem algumas sondagens e o Corinthians topa inclusive ter prejuízo para se desfazer do atleta. Jogador comprado do Santos Laguna por 36 milhões de reais. Importante lembrar, porém, que o Timão ainda não conseguiu equacionar as dívidas que tem com o Santos Laguna, algumas parcelas em atraso, que inclusive resultaram em um processo na FIFA. O Corinthians topa negociá-lo por um valor abaixo dos 36 milhões de reais por entender que o Félix Torres não conseguirá evoluir como se esperava com a camisa alvinegra. Félix, que inclusive nem sequer estreou desde que o Dorival foi contratado, ficou os 2 jogos no banco de reservas. Zagueiro equatoriano que tem falhado demais. Ele, por exemplo, falhou feio no jogo contra o Palmeiras, que quase colocou em risco o título do Paulistão. Mais recentemente, no jogo contra o Racing, na Sul-Americana, acabou expulso aos 14 minutos do primeiro tempo. Corinthians venceu por 1-0 com enorme dificuldade, tudo por causa da expulsão pra lá de ridícula. Desde então, foram 3 jogos no banco de reservas e a expectativa é de que o Félix Torres não entre mais em campo, ainda que o Corinthians tenha de tomar prejuízo nesse negócio. O atleta que, na atual temporada, soma 18 jogos e 1 gol marcado. Só para completar em relação ao Corinthians, queria registrar que Matheus Bidu vai ser chamado, ele e seus representantes, para uma reunião nessa semana que está por começar, para discutir a renovação do contrato. Para completar, destacar a grande vitória contra o Internacional por 4-2. O Corinthians fez, especialmente no segundo tempo, um grande jogo. Foram 2 gols anulados, um do Yuri Alberto, outro do Memphis Depay. O Corinthians ainda colocou mais 2 bolas na trave, criou inúmeras oportunidades e o 4-2 para mim acabou sendo justo. Embora exista a reclamação do Inter em relação a um pênalti não marcado do Yuri Alberto no Wesley e também da expulsão do Bruno Henrique. Com o resultado, o Corinthians pulou para o 8º lugar no Campeonato Brasileiro. São 10 pontos conquistados em 7 jogos. Queria muito a sua impressão sobre o jogo. Dorival Júnior com 2 partidas e 100% de aproveitamento dos pontos. Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se encontra mais tarde. Tchau! Pois é, família, ficamos aqui com aquele giro de notícias do maior clube do Brasil. A gente tá falando do Corinthians. Se você ficou no vídeo até agora, não esqueça de dar aquele like maroto, não esqueça de deixar a sua notificação neste comentário com a sua opinião.
Não esquece também de ativar o sininho das notificações, porque você vai ficar por dentro de todas as informações do Coringão assim que a gente postar vídeo novo aqui no canal. E aí você vai chegar aí na tua timeline, aí no seu telefone, uma notificação dizendo que foi enviado um vídeo aqui para o YouTube com as últimas informações do Corinthians, e você ficará super atenado, super atento sobre tudo que está acontecendo no dia a dia do Timão, né? Ontem o Coringão aí jogou contra o Internacional, 4-2, poderia ser 8, tá tranquilo, tá favorável, meio que vale foi os 3 pontinhos e a chuva de gol. Então, um grande abraço para você, deixa aí no comentário a sua opinião, vamos para cima, vamos que vamos com tudo, até o próximo vídeo, vamos que vamos.